Alexandre de Moraes pode ficar sem casa por causa da Lei Magnitsky. Além disso, nós tivemos também o julgamento por parte do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, que se negou a rever o arquivamento de uma ação de uma pessoa que dizia que Erika Hilton é homem. Aliás, eu não me lembro exatamente de quem é essa frase, mas tem uma frase que dizia mais ou menos o seguinte, né? Vai ter um momento em que dizer que a grama é verde vai ser uma coisa polêmica ou proibida. É alguma coisa nesse sentido. Felizmente, o ministro Gilmar Mendes do STF garantiu o seu direito de dizer que a Erika Hilton é homem. E um outro ponto que a gente vai falar também é uma denúncia da Procuradoria-Geral de Justiça contra o Tagliaferro, aquele ex-assessor do Alexandre de Moraes, que revelou que o Tribunal Superior Eleitoral, sob o comando de Alexandre de Moraes, obrigava, assessores do TSE a cumprirem as suas ordens ilegais para perseguir politicamente pessoas, inclusive com base em posicionamentos políticos em redes sociais. A gente vai falar sobre tudo isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like e também lembrando que nós teremos aí o Festival do Movimento Brasil Livre, que vai acontecer no dia 29 de novembro, e se você quiser comprar, já terminou o primeiro lote, o segundo lote abriu agora, clica no link aí na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Uma empresa da mulher e dos filhos do ministro Alexandre de Moraes, o Lex... Você tá me tirando. Você tá brincando comigo que o Alexandre de Moraes tem uma empresa chamada Lex. Lex, é realmente você? É claro que sou eu, sua burra. Não, gente. Não é possível. Não é possível. Isso é uma piada pronta. O careca do Supremo Tribunal Federal tem uma empresa chamada Lex. Bom, vamos lá. A mulher, na verdade, dele tem uma empresa chamada Lex Instituto de Estudos Jurídicos, né? Claro, eu fiz a piada do Lex Luthor, mas aqui ele usou Lex no sentido de lei, né? Mas não deixa de ser uma piada. Está no centro das discussões do governo Trump sobre estender ou não aos familiares as sanções da Lei Magnitsky adotadas contra ele no fim de julho. O instituto é dono de 11 imóveis cujos valores declarados somam 12,4 milhões de reais, incluindo a residência de Moraes em São Paulo, a sede do escritório de sua mulher, a advogada Viviane Barsi de Moraes, e apartamentos em Campos do Jordão. De acordo com fontes que acompanham as negociações, o Lex... Eu não tanco isso. O Lex tem sido tratado nos bastidores pelas pessoas como um grande trunfo para destravar as sanções antes do final do chamado julgamento do núcleo crucial da trama golpista, previsto para terminar no próximo dia 12. O argumento deles é que as sanções já aplicadas contra Moraes não terão efeito caso não incluam os familiares e o Lex. Bom, gente, esse seria um dos avanços aí, porque assim, já foi dito anteriormente, eu falei aqui no canal, da possibilidade, do Alexandre de Moraes perder acesso a qualquer companhia aérea, porque a Lei Magnitsky poderia se estender para as companhias aéreas que atuam nos Estados Unidos, incluindo de outras nacionalidades, praticamente todas as brasileiras, as grandes brasileiras, ou atuam nos Estados Unidos ou estão em alianças internacionais de empresas que atuam nos Estados Unidos. Então, basicamente, Alexandre de Moraes ficaria proibido de entrar em voos comerciais, e acesso também ao Google e acesso à Apple, ao iCloud, a todos os sistemas de empresas americanas. Isso seria um passo extremamente doloroso para o ministro Alexandre de Moraes. Mas agora já está se falando em um outro passo, que seria você confiscar, em regra, ali bens da empresa da mulher do Alexandre de Moraes, e inclui ali a casa dele, muito provavelmente para pagar menos imposto, ele coloca na empresa e não na física, e o próprio escritório da mulher. Paralelamente a isso, nós tivemos uma operação conduzida ali pela Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, a PGJ. A PGJ é o equivalente à PGR, a Procuradoria-Geral da República, só que no estado, A PGJ denunciou o juiz Peter Ekshmiedit, com certeza eu falei errado, e o perito Eduardo Tagliaferro, além de outras 12 pessoas por peculato e organização criminosa. Tagliaferro é ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e acusa o magistrado de fraudar relatórios para justificar uma operação contra empresários bolsonaristas em 22. Moraes nega. Segundo a denúncia, o juiz idealizou e liderou um esquema para obter vantagens ilícitas e desviar dinheiro nas ações que julgava na segunda
vara civil de Itapevi, na Grande São Paulo. No ano passado, uma operação conjunta da PGJ e da Polícia Militar apreendeu 1,7 milhão escondidos no sótão da casa do magistrado em Jundiaí. Primeiro ponto, tá? Eu não coloco a mão no fogo pelo Tagliaferro, não, tá? Eu não duvidaria dele estar envolvido num esquema desses, mesmo porque, né, a polícia militar encontrou 1,7 milhão de reais escondido no sótão desse juiz, né, que teria feito esse desvio. Mas, mesmo que o Tagliaferro esteja envolvido em alguma mutreta, é óbvio, né, que é impossível você não estabelecer uma relação entre ele deixar de trabalhar por Alexandre de Moraes e daí ser denunciado pelo Ministério Público e passar a ser perseguido. O meu ponto não é dele ser ou dele não ser honesto. O meu ponto é, ainda que ele seja desonesto, enquanto ele estava sob a proteção do ministro Alexandre de Moraes, nada acontecia com ele. Não tinha denúncia, não tinha processo, não tinha busca e apreensão, não tinha prisão, não tinha quebra de sigilo, não tinha nada. Enquanto ele estava sob a égide, sob a proteção de Alexandre de Moraes, vamos supor que ele esteja, né, que o Ministério Público esteja certo e de fato ele esteja envolvido nesse escândalo junto com esse juiz. Ele estava blindado enquanto estava do lado de Alexandre de Moraes. Aí, a partir do momento que ele revela as fraudes em relatórios para se perseguir adversários políticos de Alexandre de Moraes, aí ele perde essa blindagem e se torna alvo. É óbvio que uma coisa está diretamente relacionada à outra. Eu duvido que um assessor, ainda mais da importância que o Tagliaferro tinha para Alexandre de Moraes, sofreria uma operação trabalhando diretamente para o ministro Alexandre de Moraes. É óbvio que qualquer operação contra um assessor importante do Alexandre de Moraes seria comunicado antes para o Alexandre de Moraes, porque a gente sabe como é que esse país funciona. A lei dificilmente funciona para quem é poderoso. Ele seria avisado antes, né, e ia fazer uma pressão para que a operação sequer acontecesse, né? Todo mundo sabe disso. Agora, é escandaloso como mesmo depois de ganhar proporções internacionais, mesmo depois de ir para o Washington Post, mesmo depois de ir para Economist, mesmo depois de ir para o New York Times, ainda assim uma repercussão e uma denúncia. E assim, veja, as críticas aos abusos do Supremo vindo de veículos estrangeiros, e ainda de veículos estrangeiros que são críticos a Jair Bolsonaro, são insuspeitos, né? Você não pode mais falar, o discurso do Supremo não cola, de que não, só tá criticando a gente quem tava junto da trama golpista do Bolsonaro, quem queria dar golpe de Estado, e por isso que as pessoas estão dizendo que a gente tá abusando, mas na verdade a gente tá defendendo a democracia. Mentira, né? Eu sou exemplo disso. Não tenho absolutamente nada a favor de Bolsonaro, aliás, tenho tudo contra Jair Bolsonaro, e ainda assim considero que o que o Supremo Tribunal Federal conduz é um abuso, que as decisões de Alexandre de Moraes são de perseguição política, são autoritárias e não tem nenhum respaldo na lei, são absolutamente ilegais, que Alexandre de Moraes age como um ditador dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso não é nenhuma defesa de Jair Bolsonaro, mas vindo de veículos internacionais que não tem nenhum interesse na política nacional, que inclusive são críticos e foram críticos ao longo do mandato de Jair Bolsonaro, ainda assim, com toda essa repercussão, você não vê isso aparecendo na grande imprensa brasileira, né? A grande imprensa continua agindo como se nós estivéssemos num ambiente de normalidade e como se o Supremo Tribunal Federal estivesse agindo na legalidade. Tudo isso é alvo de uma grande operação abafa. Mas só para dizer que eu nunca elogiei o Supremo Tribunal Federal, só para não dizer que eu nunca elogiei o Supremo Tribunal Federal, vamos falar aqui sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes, né? Uma reclamação da deputada federal Érica Hilton sobre um caso de transfobia em uma publicação no Twitter foi rejeitada pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. O pedido de Hilton é em relação a uma postagem expressando descontentamento com o resultado das eleições de 2020, em que ela foi a mais votada. Aí um perfil chamado A Feminiza teria realizado um discurso discriminatório. Vamos lá o que ela disse. Com as eleições dos vereadores, óbvio, quer dizer, candidatas verdadeiramente feministas não foram eleitas. A mulher mais votada é homem. E as bancadas de palhaçada do PSOL foram todas eleitas. Dizia o post. Quem votou nessas porras? Eu espero que não tenha sido ninguém de vocês. Érica acrescenta que a Procuradoria da República em São Paulo teria arquivado o caso, né? Então ela representa criminalmente a pessoa que disse isso. Aí, porque ela não pode processar diretamente, não é o que a gente chama de ação penal privada ou uma ação penal pública condicionada à representação, é uma ação penal incondicional, porque eu imagino que ela tenha tentado enquadrar ela
essa publicação no crime de racismo, né, que não depende de provocação ao Ministério Público, que o próprio Ministério Público pode agir e deve agir. Por que racismo? Porque a criminalização da homofobia, que foi feita de maneira ilegal, não passando pelo Congresso Nacional, mas pelo Supremo, foi equiparar homofobia a racismo. Eu imagino que ela queira ter feito uma analogia para dizer, olha, se homofobia é racismo pela jurisprudência do Supremo, transfobia também é racismo. Mas, salvo engano, essa decisão do Supremo não tratava sobre transfobia. E daí a decisão do ministro Gilmar Mendes, né? Então, o Ministério Público, né, em São Paulo, a Procuradoria da República, arquivou o caso dizendo, ó, não existe, transfobia não é crime, né? Não existe lei que tipifique transfobia. Isso foi endossado pela 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo, e aí ela faz uma reclamação, segundo a matéria aqui foi uma reclamação, que a reclamação é um instrumento que é o seguinte: quando você considera que uma corte inferior desrespeitou um entendimento de uma corte superior, né? Aí você recorre diretamente ao Supremo e diz, olha, uma reclamação constitucional, uma corte inferior está desrespeitando o entendimento de um tribunal superior, então ajam aqui para reformar ou invalidar essa decisão. E não foi isso que aconteceu. O Ministério Público ficou contra a Erika Hilton, a Justiça ficou contra a Erika Hilton, ela recorreu pro Supremo, o Supremo ficou contra a Erika Hilton. Então, ó, minhas palmas a esta decisão do Supremo Tribunal Federal, só para não dizerem que eu só critico.